A paz do Senhor. Na leitura do capítulo 24 do livro de 2 Samuel, a gente vê uma história um pouco complexa de entender, pois ela tem um significado muito profundo. No primeiro versículo diz que a ira de Deus se acendeu contra Israel, né? E ele moveu Davi a punir o povo. Então é estranho, porque dá a entender que Deus é que faz como se fosse uma tentação contra Davi. Ele diz, vai agora e faz a contagem completa do povo. Mas se Deus foi que ordenou, por que ele puniria Davi por ter feito isso? É interessante porque alguns estudiosos pensam da seguinte forma, né? O que dá a entender por toda a interpretação do texto e do contexto da época, que Davi estava se orgulhando das batalhas, né? E de todo o povo, do grande exército que ele tinha. Então estava nascendo no coração dele um orgulho sobre as coisas que na verdade eram do Senhor. As vitórias eram todas de Deus, não do povo e nem da quantidade de exército que Davi tinha. Então Deus move o coração dele a fazer essa contagem para revelar esse orgulho que estava crescendo dentro de Davi, né? Para Davi entender que não importa a quantidade de soldados. A gente vê durante a história da Bíblia, tem muitas vitórias que são assim de uma minoria que ninguém daria aquela vitória, né? Vitórias que quem estava em menor número conseguiu. Então a quantidade de soldados não é o mais importante, e sim a quem eles servem. E é interessante que Deus dá a Davi a escolha de qual seria a punição. Ele dá 3 opções para ele, né? Sobre vir fome sobre a terra, sobre ficar na mão dos inimigos, ou ser punido com uma praga pelo próprio Deus. E essa terceira opção que Davi escolhe. Ele dá uma declaração muito interessante no versículo 14. Prefiro cair nas mãos do Senhor Yahvé, porquanto enorme é a sua misericórdia, do que ficar à mercê do castigo dos homens. E é exatamente isso, Deus é misericordioso. Davi sabia, né, ele sabe, um homem de guerra, que as pessoas não têm compaixão umas pelas outras, mas que Deus mesmo irado teria compaixão deles, porque Deus é misericordioso.